Salve, salve! Estes dias aqui, professor de História, militante do PSTU, no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos gravando aqui já o nosso segundo vídeo. Qual o conteúdo social da classe que fez a transição abolicionista? Mas queria agradecer muito o engajamento de vocês. O alcance do vídeo anterior, como se deu o processo de abolição no Brasil, foi para além das nossas expectativas. Mais de 1000 visualizações, né? Nós já temos mais de 500 inscritos no nosso canal, foram mais de 100 comentários, críticas também, que a gente está incorporando aqui na medida do possível, mas isso só foi possível em função da contribuição de vocês, que compartilharam o vídeo, que comentaram, que curtiram, que deram like. Então, muito obrigado mesmo. Nós vamos precisar melhorar mais aqui o nosso trabalho. Inclusive, está aqui um Pix aqui na descrição, para que vocês possam contribuir com a gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui o nosso canal. Firmeza? Também queria aqui fazer as indicações que eu não fiz no vídeo passado, que algumas pessoas cobraram. Então, muito das reflexões que estão presentes ali tem a ver com o que o Décio Freitas escreveu, tá? Aqui, Escravos e Senhores de Escravos, também está aqui o link na descrição. O Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, também na descrição. Aquele período que eu falo lá das insurreições escravas que está acontecendo ali no Oeste Paulista, eu indicaria o livro Onda Negra, Medo Branco, tá? O negro no imaginário das elites, século XIX, da Célia Maria Marinho de Azevedo. Tem algumas críticas que ela faz ao marxismo, faz uma confusão do que é marxismo, do que é stalinismo, acaba generalizando, mas indicaria também. O livro que eu falei sobre a Inglaterra, né? Por que a Inglaterra não defendia de fato a abolição da escravidão, que o fim do tráfico de escravo não significou necessariamente uma ameaça à instituição escravista. Também indicaria esse livro aqui, Abolição, uma história da escravidão e do anti-escravismo, do Seymour Dresch. Não sei se a pronúncia está correta, mas também está aí na descrição. E o livro da Emília Viotti, que eu não consegui trazer, mas também está aqui na descrição. Beleza? Dito isso, vamos para o nosso próximo vídeo, mas antes, não esqueça de acionar o sininho, de compartilhar o vídeo, de comentar, de propor também temas para que a gente possa estar desenvolvendo aqui dentro das nossas possibilidades e também de fazer as críticas. Beleza? Então, camaradas, esse debate sobre o conteúdo social da classe que fez a transição abolicionista no Brasil, a princípio pode parecer um debate de cunho meramente teórico, histórico, acadêmico, mas nós veremos aqui que esse debate tem desdobramentos políticos e programáticos importantíssimos de todo o debate que se fez ou se faz sobre o caráter da Revolução Brasileira, por exemplo, sobre as diversas concepções que se tem do racismo no Brasil, de como combatê-lo. Ou seja, não é um debate feito só olhando para o retrovisor, olhando para o passado. Ele é, antes de tudo, um debate feito olhando para o para-brisa, olhando para a frente, olhando para o hoje. Então vamos lá. Antes de responder essa pergunta, é necessário responder uma outra, que ajuda a gente aí desvendando o conteúdo social dessa classe. Qual era a essência, qual era o objetivo da escravidão no Brasil? Com que objetivo foi montada toda a empresa colonial no Brasil? Isso tem uma importância grande, porque a escravidão era um todo orgânico, não era só o trabalho escravo. Ela estava assentada na monocultura, portanto também no latifúndio e na agroexportação.
E para garantir o funcionamento dessa engrenagem, ou como parte dela, melhor dizendo, foi indispensável o poder espiritual da Igreja Católica e um aparato repressivo altamente concentrado. Na verdade, as próprias teorias racistas da Igreja Católica, que colocava os nossos antepassados como indivíduos sem almas e, portanto, que poderiam ser escravizados, era mais para convencer os próprios europeus. Porque convencimento dos nossos antepassados era tortura, chicote, pelourinho, anjinho, máscara de ferro. A sociedade colonial era uma sociedade atravessada de ponta a ponta pela violência de classes. As duas principais classes, os dois principais polos, os senhores de escravos de um lado e os escravos do outro. Então era algo extremamente concentrado. Onde se erguia uma senzala, também se construía um quilombo. Se os nossos antepassados não conseguiam descansar direito, os senhores de escravos também não conseguiam dormir direito. Sem essas duas instituições, a escravidão no Brasil não chegaria a quase 400 anos. Na verdade, não duraria 400 dias. Mas o que é fundamental é compreender que toda essa engrenagem foi montada com um único objetivo: garantir a acumulação de capital na Europa. Essa era a essência da escravidão que foi montada no Brasil. O próprio africano escravizado, ele cumpre três tarefas importantíssimas nesse processo. Ele entra como uma mercadoria no primeiro momento, ou seja, ele era geralmente trocado por produtos na África, tá? Panos grosseiros, objetos de vidro, bebidas, bugigangas. Então ele entra como uma mercadoria humana, ele era transformado num trabalhador compulsório, com uma jornada de trabalho que poderia ir de 12, 14, 16 ou até o esgotamento das suas energias físicas. Por isso que a expectativa de vida do escravo aqui no Brasil, ao chegar aqui, era de 7 a 10 anos, ou seja, chegava adolescente, o jovem, e morriam jovens, tal que retroalimentava o tráfico negreiro, e ele cumpria também uma outra função. Ele entrava como uma moeda não metálica. Como a acumulação de capital tinha que acontecer na Europa e não na América, então a burguesia metropolitana evitava ao máximo possível a entrada de metais preciosos aqui na América. E, portanto, na maioria das vezes, utilizava o escravo como uma moeda para trocar pelos produtos primários produzidos aqui pelos outros escravos aqui no Brasil. Então ele cumpria essas três funções. Ou seja, tudo, mas absolutamente tudo, voltado para enriquecer a burguesia dos países europeus, que ficavam com o filé mignon, digamos assim, enquanto os senhores de escravos aqui do Brasil ficavam lambendo os ossos, mas orgulhosos de exibir os seus escravos, porque isso era sinônimo de status na época. Pois bem, bem diferente da caracterização da maioria dos intelectuais stalinistas, o El Moreno, que foi o fundador da nossa corrente, da LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores, ele é muito preciso e muito certeiro na caracterização da escravidão nas Américas. O Moreno escreveu um texto, que na verdade são as teses, 4 teses sobre a colonização espanhola e portuguesa nas Américas, em 1948, que ele escreveu esse texto, que dizia o seguinte: verdade é que não pode haver outra definição marxista para as colônias hispano-portuguesas e o sul dos Estados Unidos que não seja a produção capitalista especialmente organizada para o mercado mundial com relações pré-capitalistas. Ou seja, na caracterização de Moreno, a
a engrenagem que foi montada aqui, ela era essencialmente capitalista, porém com formas pré-capitalistas de trabalho, ou seja, com o trabalho escravo. O link das teses do Moreno está aqui na descrição. O que define a produção não é a forma como é produzida, mas sim os fins para os quais é produzido. Por isso que é muito correto denunciar aquelas vinícolas lá do Rio Grande do Sul que estavam utilizando trabalho escravo, inclusive exigir a expropriação das mesmas, que é algo que está previsto na própria Constituição brasileira, salvo engano, no artigo 243, que prevê a expropriação de qualquer empresa que utilizar o trabalho escravo. Tinha que ser expropriada e colocada sob o controle daqueles trabalhadores como política de indenização e política de reparação. Mas nem por isso aquelas empresas deixam de ser empresas capitalistas. Porque aquela produção, o destino dela é justamente o mercado capitalista. Entendido? Ou seja, respondida a primeira pergunta, qual era o objetivo, qual era a essência da escravidão no Brasil, vamos à segunda pergunta. Qual o conteúdo social da classe que, sob certas condições, foi obrigada a fazer a transição abolicionista, a transição preventiva? Ora, assim como não é possível olhar para a nobreza europeia do século XVI, XVII e XVIII da mesma forma como se olha para a nobreza da Idade Média, porque ela se capitalizou, não é possível também olhar para os senhores de escravos da segunda metade do século XIX, que é o período histórico que nós estamos analisando, da mesma forma como se olha para os senhores de escravos do século XVI, XVII e XVIII. Essa classe ela vai se capitalizando também. Isso tem uma importância grande. E à medida que o trabalho escravo entra em decadência, os próprios latifundiários foram sentindo a necessidade de adequar o regime político, ou seja, a forma Estado, para melhor se acomodar e continuar impondo a dominação de classes no Brasil durante esse período. E fez isso preservando o tripé daquela engrenagem, ou seja, preservando o latifúndio, preservando a monocultura e preservando a agroexportação. Não só preservando, inclusive, aprofundando, porque em 1850, no mesmo ano que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos, como nós vimos no vídeo anterior, é também aprovada a Lei da Terra, de 1850, que é uma mudança importante, porque antes a terra era patrimônio público e os indivíduos poderiam requerer o acesso à terra desde que eu tivesse prestado serviços relevantes, digamos assim, para o Estado brasileiro. E ninguém, mais do que os escravos, prestaram serviços ao Estado brasileiro. Em 1850, isso muda. O acesso à terra só pode se dar mediante a compra, ou seja, o Estado deixa de ser um distribuidor de terra e passa a ser um vendedor de terra. E, portanto, os negros, à medida que iam obtendo a liberdade, ficavam sem ter acesso à terra, porque não tinha como comprar a terra, que inclusive a propriedade tinha que ser comprovada com documentos, o que significa também que o latifúndio avança mais ainda sobre as terras indígenas, já que os índios não tinham, os povos indígenas não tinham como comprovar que aquelas terras pertenciam a eles. Ou seja, a lei da terra combinada, a forma como se deu a abolição da escravidão sem reforma agrária, fez do Brasil o maior latifúndio do mundo, o país que tem a maior concentração de terras do mundo. E é essa classe de latifundiários que não teve coragem de se enfrentar com o imperialismo inglês, porque se tivesse feito isso não teria uma concentração de terra tão grande no Brasil. O país poderia ter se industrializado de maneira independente, e não tenho dúvidas que os escravos e os ex-escravos estariam na linha de frente desse enfrentamento contra o imperialismo inglês. Ao contrário, a opção dela foi mandar os escravos para a linha de frente contra o Paraguai a serviço do imperialismo inglês, ao invés de se enfrentar
com ele. É essa classe que depois vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar na burguesia industrial brasileira, que os setores stalinistas consideram, como a gente vai ver mais à frente, como progressista. Na verdade, é uma classe essencialmente reacionária. Agora vamos a uma outra pergunta também, que ajuda a gente a desvendando o debate. Se nessa fase de decadência do trabalho escravo no Brasil, já na segunda metade do século XIX, se essa classe de senhores de escravos tivesse que fazer uma opção entre preservar a grande propriedade rural e preservar a propriedade sobre os escravos, qual das duas ela optaria? A resposta é simples: aquilo que lhes daria mais lucro, poder econômico, prestígio social. E à altura daquele campeonato, os escravos poderiam ser substituídos pelos trabalhadores livres, como já vinha acontecendo com a imigração que era subsidiada pelo Estado brasileiro. Já a terra não tinha substituto à altura. Na verdade, as rebeliões escravas e o abolicionismo radical popular já vinha colocando o Estado, não só o regime, mas o Estado em risco. A grande propriedade rural em risco. E a própria cabeça da escravocracia também em risco. O Haiti era logo ali. Para completar, o exército e a igreja havia rompido com Pedro II. A escravocracia estava dividida, Nordeste e Sudeste. O parlamento estava dividido, ou seja, havia uma divisão muito grande por cima e um movimento popular e revolucionário abolicionista que surgia por baixo. É nesse contexto que a classe latifundiária que pretendia prolongar a escravidão até a década de 1930 se vê obrigada a fazer a transição preventiva por cima para preservar o Estado, para preservar a grande propriedade rural, para preservar o latifúndio. Qual é o problema? Regra geral, a transição de um modo de produção a outro, ou a transição de um sistema econômico, político e social para o outro, não se dá sem a tomada do Estado de maneira revolucionária e a expropriação dos meios de produção, no caso aqui seria o latifúndio. E por que o latifúndio foi preservado? Por que o Estado foi preservado? Em primeiro lugar, não foi revolução. Foi um ajuste feito por cima, em razão da pressão que havia por baixo. Em segundo lugar, não havia nenhuma incompatibilidade, nenhuma contradição entre o conteúdo, a essência do Estado, a essência do latifúndio e a essência, o conteúdo social da classe que fez a transição preventiva, porque todos eram essencialmente capitalistas. Confundir formas de trabalho com modo de produção é um grande erro, mas por trás deste erro tem um objetivo político estratégico, desse suposto erro, como nós vamos colocar mais na frente. Os stalinistas e várias correntes políticas olhavam para esse processo de maneira diferente, como nós estamos aqui discorrendo. Essas correntes, durante muito tempo, defenderam que no Brasil havia um modo de produção escravista ou feudal, ou uma combinação de modos de produção. E se, regra geral, o feudalismo europeu foi destruído pela burguesia, então estaria colocado para o Brasil também a necessidade de uma revolução democrática dirigida pela burguesia em aliança com a classe operária. Ou seja, os operários teriam que se aliar com a burguesia para fazer uma revolução democrática para desenvolver o capitalismo, já que prevalecia os resquícios feudais e escravistas, e só depois os trabalhadores poderiam tomar o poder. É a teoria dos blocos, que foi formulada pelos mencheviques na Rússia,
e que foi destruída e desmoralizada pela Revolução de Outubro e pelos bolcheviques. Acontece que Stalin retoma essa elaboração após a morte de Lenin, sistematiza, e o Mao Tse-tung dá o arcabouço filosófico a essa teoria dos blocos progressista, que os trabalhadores sempre têm que se aliar, têm que encontrar um setor da burguesia que seja progressista e tem que se aliar a esse setor, tem que se subordinar a esse setor. Vamos ver aqui o que o Mário Maestre, professor Mário Maestre, diz a respeito desse debate, da posição adotada pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB, no livro, na apresentação do livro, que é esse livro aqui, do Jacob Gorender, tá? O Escravismo Colonial. Jacob Gorender foi um historiador, foi um cientista social, que foi do PCB, chegou inclusive a ser do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Olha o que o Mário Maestre, que também militou no PCB, salvo engano, entre 2017 e 2018. Olha só o que eles falam. Obedecendo à política de frente única antifascista com o imperialismo, a direção do PCB defendia a submissão à burguesia nacional, o desenvolvimento do capitalismo, e defendia como reacionária a luta pelo socialismo. Opúsculo, que é um livrinho, de 1945, que retomava o pronunciamento de Luiz Carlos Prestes, de maio de 1944, ainda na prisão, Prestes também, que era um dirigente do PCB, propunha, o que propunha? O que convém agora à classe operária é a liquidação dos restos feudais. Nada pode haver de mais reacionário do que pretender a salvação da classe operária em qualquer outra coisa que não seja o desenvolvimento ulterior do capitalismo. Veja o que os camaradas falavam aqui. Que a luta pelo socialismo era reacionária, que qualquer outra alternativa que não o desenvolvimento ulterior do capitalismo também seria reacionário. Portanto, os trabalhadores deveriam se aliar com a burguesia para desenvolver o capitalismo e destruir os resquícios que ficaram do feudalismo ou do escravismo no Brasil. E olha que isso tem as suas consequências, tá? Existe uma galera de intelectuais dessas correntes que afirmam que o problema do marxismo brasileiro é porque esses marxistas, os intelectuais marxistas brasileiros, não conhecem a realidade brasileira. Não conhecem, não estudam e não se apropriaram, não compreendem como que se deu a formação sócio-histórica do nosso país. Nós temos acordo com isso. No caso que estamos abordando aqui, não se trata de uma análise meramente equivocada do passado. O passado é instrumentalizado por essas organizações para justificar as suas alianças com a burguesia, esses setores da burguesia que eles consideram como progressista no presente. O que define essas análises bizarras do passado, do nosso passado histórico, é o presente. Os caras não estão olhando meramente para o retrovisor, para o passado. Eles estão olhando para o presente, para o para-brisa, como eu falei no início. Para o aqui, para o presente. E essas análises justificativas, ou seja, analisar o passado de uma forma que justifique as alianças no presente, que levou o PCB a apoiar o governo de Vargas. Isso mesmo. Apoiar o governo de Juscelino Kubitschek. Apoiar o governo de João Goulart e uma série de governos que eles diziam que representavam os setores progressistas da burguesia brasileira, porque era uma orientação geral do stalinismo para a América Latina. A subordinação do proletariado destes países
as suas burguesias. E olha que nós estamos falando de uma burguesia brasileira, que na hora H da luta contra a escravidão não se aliou com os escravos, não se aliou com os ex-escravos, não se aliou com o abolicionismo popular e revolucionário, se aliou com o latifúndio. Nós estamos falando da burguesia que no pós-abolição elaborou um projeto de embranquecimento do país, combinado ao projeto de genocídio negro, que nós vamos tratar no próximo vídeo. Foi a classe social que, na polarização de 1964, não se aliou com os camponeses, não se aliou com a classe operária, como esses grupos previam, mas se aliou com o latifúndio, se aliou com o imperialismo norte-americano. E olha que o Brasil se industrializou, se transformou num dos países mais industrializados do mundo, e não foi preciso fazer revolução democrático-burguesa no nosso país. Essa é uma tese completamente furada e desmoralizada, porque isso tem a ver com desenvolvimento desigual e combinado na fase imperialista que nós estamos vivendo. Que o Trotsky desenvolveu isso de maneira brilhante. E olha que esse debate ele tem uma importância grande, porque quase todas as organizações da esquerda mundial se apoiam justamente nesses argumentos para formar as suas frentes com os setores burgueses. Estão sempre procurando um setor progressista da burguesia em qualquer esquina da vida política do mundo e do Brasil. E o PT é um dos maiores exemplos disso. Os 13 anos de governo do PT foi justamente se aliando. O vice de Lula era o José de Alencar. E não havia desculpa de que naquele período, porque nós temos uma ameaça de ultradireita, então temos que nos aliar com o governo burguês. Não existia isso. O José de Alencar é o maior burguês industrial do Brasil. O atual governo do PT é mais à direita do que os dois primeiros governos deles. Eu lembro que quando eu entrei na UFMA, eu tinha parado de estudar, e escutando rap eu voltei a estudar, acabado de passar no curso de História, e fui ver uma palestra, assisti uma palestra de um quadro do PCdoB, que era o Marcos Kovarik, tinha acabado de entrar no governo de Rosiana Sarney, apoiaram o governo de Rosiana Sarney, ocuparam a presidência, tinha o presidente, o diretor-geral do ITERMA, que é o Instituto de Terra do Maranhão, e o argumento desse camarada para justificar a participação do PCdoB nos dois governos de Rosiana Sarney, foi de 94 a 98 e 98 a 2002, é que o Maranhão era feudal. Porque o Maranhão era um dos estados, salvo engano, o estado mais ruralizado do Brasil. E que Rosiana representava um setor progressista da burguesia maranhense que ia se enfrentar com o feudalismo, que é o latifúndio brasileiro. Os caras defendiam isso. E mais à frente, o Flávio Dino vai retomar essa análise. Quando ele se lança como candidato em 2014 e que vence a oligarquia Sarney, essa análise prevalece, que agora estava junto com a oligarquia Sarney, que era progressista, agora contra. E o argumento do Flávio Dino era que ele ia dar um choque de capitalismo no Brasil, no Maranhão. E vejam o que ele disse na entrevista que concedeu ao portal do UOL, logo depois da sua vitória contra Rosiana Sarney. Dizia ele: nossa vitória interrompe esse ciclo e desarma esse nó da economia do Maranhão. O ciclo é o ciclo da família Sarney. Isso melhora as condições para que haja mais competição. Na nossa avaliação e na dos economistas, isso leva a mais investimentos e expansão da riqueza. Neste sentido econômico, eu sempre falava de um choque de capitalismo. Vamos fazer o capitalismo no Maranhão. Veja, o Flávio Dino não está nem falando de desenvolver o capitalismo. Ele está dizendo, nós vamos fazer o capitalismo no Maranhão. Porque não era capitalista na análise deles. Aí, HC, vamos chamar aí o Racionais aí para dialogar um pouco com esse povo aí, enquanto eu
molhe a garganta aqui, pelo amor de Deus. Falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. É preciso respirar fundo aí, contar até 10 para segurar tanta bizarrice, né? A transição foi feita por uma classe social reacionária que se apoiou no parlamento, que se apoiou no imperialismo britânico, que se apoiou na burguesia industrial, que até antes do 13 de maio era contrário à abolição da escravidão no Brasil. Já a proclamação da República, ocorrida 1 ano depois da abolição da escravidão e não à toa, vai servir justamente a esse objetivo, de garantir a dominação de classe agora no novo contexto, de trabalhadores livres, inclusive da nascente classe operária brasileira. Por isso, a burguesia de conjunto, vou repetir, de conjunto, seja ela latifundiária, seja ela industrial, precisou de uma nova ideologia que pudesse dividir a classe trabalhadora no seu interior. E é aí que entra em cena um novo tipo de racismo, com todas as suas variantes. Seja a ideia de superioridade racial branca, seja o mito da democracia racial. Reordenaram o Estado para construir a unidade por cima, para manter a dominação aqui embaixo. E nesse sentido o racismo cumpriu uma tarefa de primeira ordem. Vide a justificativa do massacre de Canudos, que era um reduto de ex-escravos, formado majoritariamente por ex-escravos, que foi considerado como um reduto de pessoas desajustadas em função da sua composição racial. Ou seja, qualquer possibilidade de revolução democrático-burguesa no Brasil está completamente descartada, camaradas. A última brecha que teve para isso foi na década de 1830, no período regencial, com a balaiada aqui no Maranhão, com a cabanagem no Pará, e foram movimentos esmagados por essa elite que é submissa ao imperialismo e, ao mesmo tempo, extremamente violenta contra o seu próprio povo, sobretudo contra os negros, os indígenas, sertanejos, com o conjunto da classe trabalhadora. Em suma, toda a empresa colonial que foi montada no Brasil foi montada com objetivos essencialmente capitalistas. Não tem nada de feudal. A classe social que fez a transição abolicionista é essencialmente capitalista. O conteúdo do Estado brasileiro é essencialmente capitalista e burguês, assim como a propriedade latifundiária, o grande latifúndio do nosso país. O racismo, em nossa opinião, não é um simples resquício do passado, nem um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo. Ele é uma necessidade do capitalismo. O capitalismo produz e reproduz cotidianamente as opressões de maneira geral e o racismo muito em particular. Não existe burguesia progressista no Brasil. Essa tese aí já foi desmontada. Muito pelo contrário, a luta contra o racismo, por isso mesmo, ela tem que se enfrentar com o conjunto da burguesia brasileira. O racismo divide a classe, por isso que é uma luta para unir a classe contra a outra classe. E é um problema que não vai se resolver por dentro do capitalismo. Por isso que é uma luta contra o capitalismo também, porque a eliminação do racismo está estritamente ligada à luta pela eliminação do capitalismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui, podem opinar, tá? Fiquem bastante à vontade para opinar, para criticar, para propor temas que, na medida do possível, dentro dos nossos limites, nós podemos abordar aqui no canal Raça, Classe e Revolução. Até a próxima.